que é promessa, mas na força da capacidade. A gente tem hoje, pelas condições de vida, pela globalização, pelo estresse, né? Por todo um contexto sociocultural, Manguinhos tem os mesmos problemas que qualquer outro lugar do Rio, do Brasil e do mundo. Então, as doenças crônico-degenerativas. Então, assim, hipertensão é um grande problema, diabetes é um grande problema. O problema de saúde grave na região de Manguinhos é a questão do planejamento familiar, né? 60% das gestações nessa área são gestações indesejadas. Existe uma carência de serviços de saúde, o centro de saúde mal consegue absorver toda a demanda da área, tanto para consultas de planejamento familiar, quanto para encaminhamentos de procedimentos mais complexos. A questão da falta de uma habitação saudável, né, que a gente tem aprendido diversos termos aí acompanhando esses técnicos, de uma habitação digna, eu acho que a questão respiratória, a questão de doenças de lugares que não tem simplesmente arejado, que não tem aí o saneamento adequado, acho que isso tem trazido um saldo muito negativo a essa população. A favela sempre foi a solução do trabalhador. Por quê? Porque o transporte é ruim. Por que ele não pode morar na Baixada? Se tiver trem, na hora certa, com preço adequado. Mas não existe. Então ele tem que morar perto de onde trabalha. Avança a ciência e aqui do nosso lado, estou falando metaforicamente, continua a miséria, continuam as pessoas morrendo de fome, continuam morrendo de total falta de dignidade, né? Por isso é que cada vez mais a gente tem trabalhado com a ideia de que o principal problema de saúde do nosso país hoje é a desigualdade. Isso aqui era tão mal afamado, era tão má, tinha uma má fama tão desgraçada, que até o exército foi embora daqui. O Sérgio Cabral disse, o presidente do Correio me disse ali agora há pouco, que o prédio do Correio ia embora, já tinham aprovado a mudança do prédio do Correio, porque aqui tinha muita violência. E nós decidimos, ao invés do Correio ir para outro lugar, nós vamos levar benefício para o povo pobre daquela comunidade. Há 2 anos, né, veio essa ideia do PAC, que foi uma iniciativa federal e que aqui no Rio de Janeiro se expressou em programas em algumas comunidades. Uma delas é Manguinhos, né, com um investimento muito grande, inédito, e prevendo, digamos assim, uma intervenção urbanística, uma intervenção sanitária, para que o Estado pudesse recuperar a gestão do território, entregando a essa comunidade o acesso a esses bens e serviços todos, que nunca estiveram disponíveis aqui. É um projeto difícil, como todos os projetos grandes. É difícil, tem uma dificuldade aí, não é nem técnica, é a questão dos atores, são muito atores. A questão da gestão, a gestão de uma obra dessa, ela é complexa. Atores envolvidos na própria obra, arquitetos na própria obra, subempreiteiros da própria obra, atores de fiscalização, aqui no governo são vários atores. No governo federal tem o Ministério das Cidades, tem a Caixa Econômica. Então, porque o financiamento 60%, 70% do governo federal, recursos. O primeiro desafio é a própria falta de conhecimento da comunidade em termos técnicos. Você não tem mapeamento, você não conhece a infraestrutura. Então, isso exige que a equipe que trabalha tenha um potencial de adaptação grande e de criatividade, ou seja, para poder modelar as soluções técnicas na realidade que vai se encontrando ao longo da obra no seu dia a dia. A segunda coisa é que uma obra dessas urbanas de comunidade e em áreas densamente povoadas, com populações, grande concentração de população,
exige da equipe técnica um grande azeitamento, uma afinidade grande, ou seja, uma boa comunicação com os elos representantes da comunidade. Como é que é a situação hoje do saneamento básico, Manguinhos? Para onde vai a água no esgoto das casas? Em geral, vai para os rios, né? Como, aliás, em boa parte da cidade do Rio de Janeiro. Olha, elas têm que ir para a Alegria, tá? Elas estão indo para dentro dos rios. Estão indo para a Baía de Guanabara direto. Em outros momentos já houve alguns programas de saneamento, o ProSanear em Manguinhos, eu como parlamentar acompanho há bastante tempo. E naquela época também o programa ProSanear criou redes de água e de esgoto, mas muito precárias, porque não foram redes de boa qualidade, não houve a pavimentação também, então essas redes todas se deterioraram. Então hoje, rigorosamente, o que se pode dizer é que as redes de esgoto vão para os rios. O ProSanear, na época, ele era um recurso que o vice-presidente da SEDAI, na época, descobriu que estava à disposição do Rio de Janeiro, mas que ia embora porque ninguém tinha feito nada. Aí fizeram os projetos, as carreiras, né? Entre eles tinha o projeto de Manguinhos, era só rede de esgoto e distribuição de água. Então, esgoto separador, né? Ou seja, a rede só para passar o esgoto sanitário. A drenagem não fazia parte. Como é que você pode, num lugar que se chama Manguinhos, que tem um nível, em relação ao nível de mar, que tem a cota baixíssima, você pode colocar rede de esgoto para coletar e para jogar na elevatória da SEDAI, que naquele momento precisava ser reformada, e foi o ProSanear que a reformou, sem dar solução para as águas de chuva. Qualquer chuva ia correr por dentro da tubulação de esgoto, ia assorear, ia destruir a tubulação de esgoto, que não é calculada para isso. A partir da intervenção nossa, as redes de esgoto sempre irão para o sistema de captação de esgoto e de tratamento de esgoto. Então, com estações elevatórias de esgoto, com estações de tratamento de esgoto, de tal maneira que a gente possa encaminhar para uma perspectiva mais saudável, não só para a comunidade de Manguinhos, mas para toda a cidade. Porque quando eu jogo esgoto no rio, eu, na verdade, comprometo a saúde pública como um todo, a saúde de todos os cidadãos do Rio de Janeiro. Tem uma atividade que é da SEDAI, ou seja, do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Sempre que há alguma precariedade no sistema de tronco coletor, nós construímos estações de tratamento de esgotos próprias para evitar que haja o despejo do esgoto in natura nos rios. Então não haverá qualquer tipo de poluição. Quanto ao cronograma da SEDAI, eu não posso informar, teríamos que conversar com eles sobre a construção de sua rede coletora. O que eu questiono é a sustentabilidade desse negócio, porque eu não vi a SEDAI, através do PDBG, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, ou a SEDAI completar o que o PDBG havia previsto em termos de troncos, né? Tanto aqui quanto para o alemão. As redes de esgotos que estão sendo construídas aqui, foi feito uma rede maior para receber essas todas, com elevatória e para jogar ali para Benfica, né? O problema é que o tronco, para levar até a estação
do Caju, da Alegria, que eu saiba, não está pronto. Assim como para o Alemão. Todo o esgoto que está sendo feito no Alemão joga na Itararé e os troncos. O tronco ficou parado aqui no Canal do Cunha, na Avenida Brasil. Então a minha grande preocupação é essa, que mais uma vez você faz um tipo de obra na área de baixa renda, né, sem levar em conta a eficiência, o funcionamento da coisa, a continuidade dos trabalhos. Então fica trabalho faltando. E aí, quando é que vai ser feito? A SEDAI tem feito um grande esforço para ampliar a rede coletora, inaugurou a Estação de Alegria com capacidade plena agora de tratamento. E como Manguinhos não se situa numa distância muito grande de Alegria, está ali muito próximo, eu acredito que não haverá dificuldade para a interligação da nossa rede com a rede da SEDAI. Em janeiro, fevereiro, não sei, mas este ano, de 2009, nós fomos procurados pelo secretário de Estado de Saúde e pelo secretário municipal de Saúde, que vieram, Fiocruz, procurando o presidente, em nome do governador e do presidente, Lula, dizendo o seguinte: olha, nós vamos botar uma UPA aqui dentro de Manguinhos, ali naquele bico da suburbana que dá para o Jacaré, vamos colocar isso aí, uma UPA, até chamaram de super UPA, porque é uma UPA dupla, uma UPA normal, do tamanho normal, para pronto atendimento, 24 horas, e do lado dela, grudado nela, uma outra uma unidade que seria para atendimento especializado, não de emergência. A UPA é uma parte fundamental de um sistema integrado de saúde, né? Determinadas patologias acontecem em momentos que nem sempre são os momentos em que a unidade básica de saúde está aberta. Agora, uma unidade de urgência e emergência que não funciona integrado com um sistema de atenção básica, que tenha alguns princípios claros, como coordenação de cuidado, longitudinalidade de atenção, porta de entrada única, territorialização, não tende ao fracasso. No PAC, a gente viu que essa comunidade, né, havia crescido e muito, que a gente não só as equipes de saúde da família, de novo, dar o exemplo do Parque Carlos Chagas, se ela tinha uma possibilidade de atender entre 4.000 e 4.500 pessoas, ela hoje atende 8.000. Ou seja, a gente está atendendo mal, porque não é a relação de uma equipe, ela não está direcionada à comunidade, ela está direcionada a um número de pessoas que moram num determinado território. E a gente queria que a Fiocruz fizesse, porque tem a tradição dos projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável, não sei o que e tal. Bom, logo na primeira reunião nós dissemos, não, nós não fazemos gestão, não estamos aqui para ficar tocando unidade e tal. Agora, se há uma disposição do Estado e do município dividir com a ENSP Fiocruz, ou mesmo delegar a ENSP Fiocruz a gestão do território de Manguinhos, ou seja, não da unidade A ou B, mas da unidade dos serviços, da área física, então, onde está a população, dentro de uma perspectiva participativa, nós topamos discutir. E aí começou esse processo de discussão de como é que se poderia construir um projeto onde nós estaríamos assumindo a responsabilidade pela rede de serviços dentro desse território. A estrutura física foi pensada para atender a gravidade do sistema que a gente tem hoje. Hoje a gente não tem um atendimento de qualidade para essa população. Então a gente precisa rapidamente implementar um sistema de saúde para diminuir o tempo de desassistência dessa população. Os pacientes que tiverem maior gravidade, que precisarem de um cuidado mais intensivo, vão ficar nesse ambiente aqui. É um ambiente que dá um suporte clínico, que dá uma segurança para o médico para cuidar de casos mais complexos, né? Mesa do acompanhante? Acompanhante, mas na teoria serve no dia a dia das UPAs, como elas estão superlotadas hoje, elas
A UPA é suficiente para resolver os problemas de saúde da população de Manguinhos? Claro que não. Não. Principalmente se a gente tiver mais um modelo das outras UPAs que está colocada aí dentro do município do Rio de Janeiro. Nós não estamos colocando o dedo na ferida da crise do sistema. Tanto que isso é verdade, que nós continuamos a conviver com um ambiente de calamidade. E a UPA, que tem inclusive a possibilidade de internar esse paciente e que deveria ter uma internação de curta duração, muitos casos nas UPAs são casos que ficam um tempo maior, exatamente porque não tem porta de saída para aquele paciente. O que visa é qualificar e garantir o exercício dos profissionais nesse espaço, garantir um bom salário, garantir esses plantões serem cobertos, garantir ter o pessoal que vai dar conta da necessidade. Até porque o UPA é uma porta de entrada não só para o Complexo de Manguinhos, mas de qualquer um outro do estado, do município que venha a entrar por dentro dela. O plano de cobertura do Programa de Saúde da Família aqui não ultrapassa 5%. Enquanto na maioria dos municípios brasileiros nós já estamos com percentuais acima de 50%. Então o Rio de Janeiro não experimentou ainda um modelo de saúde em que a questão da prevenção tenha sido de fato prioridade do governo. Um processo de construção, né, e implementação das ações estão priorizadas lá no Ministério da Saúde, mas trazer para o mundo real, ele demora um pouco. Né? Tem toda uma construção, um convencimento, né? Todo um entendimento político, um entendimento, né, técnico. Estava cansada e eu fui ver como é que estava. Aí ela falou para ir no posto perto de casa. Isso, que você já poderia estar indo, mas você combinou e não foi. Isso, segunda-feira. Aí o rapaz falou que vinha hoje. Eu fui dentro da Xuxa e Vila Lopes aqui atrás. Quanto vocês ganham? Qual o salário de vocês? Um salário mínimo, um salário básico. Agora eles estão tentando igualar o salário, porque nós estávamos recebendo menos de um salário mínimo. 442. Esse mês, depois de ainda faltando o salário família que não estava vindo. Desde janeiro, continua sem vir. A esperança é de que agora, porque nós reivindicamos, que eles agora em junho eles pagam. Então como é que é? Vocês têm a carteira assinada? Temos a carteira assinada, temos salubridade. Quantas famílias você atende aqui? Eu tenho 269. Qual era o máximo que você tem? 150. Ela tem mais do que eu ainda. Quantas você atende? 270. Vocês ganham mais? Não. Até agora a gente teve uma Assembleia Geral para todos os ACS do Rio de Janeiro com o Daniel Sorrano.